Bom dia, investidor. Hoje é 9 de novembro de 2017. Eu sou Adriano Frata, analista capitalista e consultoria financeira. Esse é o Bom Dia Capitalismo, aí, passando a análise gráfica do fechamento do dia de ontem e agenda econômica do dia. Começando pela agenda econômica. Hoje, então, a gente não tem nenhum dado muito relevante, apenas aí às 11h30, pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Na temporada de balanço, então, a gente tem divulgação de Banco do Brasil. Na verdade, parece que a divulgação já foi realizada, foi antes do pregão aí. Braskem, BR Foods, Copel, Cyrela, Randon, São Martin e Tecnisa. Essa, então, a agenda hoje de divulgação de balanço. O minério de ferro, então, segue trabalhando aqui numa região de resistência. Aqui nós temos o gráfico atrasado de um dia. A informação que eu tenho que fechou está cotado em 460, que é um pouquinho abaixo, 460,50 abaixo dessa região. Então segue trabalhando numa região de resistência, rompendo aí, deve fazer um movimento, provavelmente aqui vai fazer um fundo duplo, que é uma figura de reversão para o minério de ferro. Então atenção agora no rompimento aí das máximas aqui na região de 470, 480. O contrato do petróleo Brent fez um topinho, vem fazendo um movimento corretivo, segue em viés de alta. Se fizer mais 2 dias laterais ou até mais um e posteriormente romper, aqui nós vamos buscar lá a faixa de 66 do contrato de Brent do petróleo. O índice Bovespa, então, ontem teve uma alta aí de 2,69 com volume na média. No dia anterior tinha feito um candle fechando na mínima, com volume bem acima da média. Nós temos aqui um padrão de fundo. Aí nós temos duas sinalizações aí que podem, dois cenários que podem ocorrer. O primeiro deles é continuar o movimento de baixa, ou seja, apenas um padrão de fundo e um movimento de repique dentro de uma tendência de baixa no curto prazo. Lembrando que a gente está em tendência de baixa no curto prazo no índice Bovespa, já temos um pivô e terça-feira foi ativado outro pivô que não foi confirmado ontem. Então, nessa expectativa aí nós temos um movimento de repique. Esse é o primeiro cenário que a gente tem. O primeiro objetivo justamente lá na região de 75.200 pontos, a região que foi rompida e de onde passa a média móvel de 21 períodos. Mas também podemos ter aí a indicação de um rompimento falso. Ou seja, a gente tenta aqui o rompimento falso numa região, tenta o rompimento, numa região de suporte, no outro dia nega esse rompimento, voltando com força. Então, o índice ficando acima de 75.200 pontos indicaria um rompimento falso. Sempre que o mercado aí faz um movimento de rompimento falso, ele tende a fazer um movimento contrário mais forte. Ou seja, se ficar acima de 75.200 pontos, provavelmente a gente já vai buscar aqui a região de 77.000 pontos, região de resistência importante aí para o índice Bovespa, onde não conseguiu ser rompido. Então, esses dois cenários que a gente tem. Muita atenção para quem está vendido, para quem está comprado é administrar stop e já começa a aparecer oportunidades de compra. Um pouquinho de cautela nesse momento, aguardar aí a definição do índice Bovespa, esses dois cenários que nós temos. O dólar futuro segue aqui em movimento lateral, ontem caiu 0,55, se mantém entre 13.300 e 13.250, ativo em tendência de alta, precisa romper 13.300 para retomar seu movimento de alta, para ir buscar a região aqui de 13.350. Esqueci de mencionar, né? Essa alta foi gerada aí no índice Bovespa no final do pregão, devido aí ao movimento do governo para retomar a reforma da Previdência. Então, a maioria dos papéis puxaram no final do pregão, fazendo um padrão de fundo. Eu vou comentar aqui os principais com vocês, como sempre. Começando aqui por Itaú, então. Itaú
O ativo subiu 3,65, se a gente olhar dentro do gráfico intraday, foi justamente aqui a partir das 17 horas que começou o rally de alta aí no índice Bovespa e nos principais ativos. Faz um belo padrão de fundo, depois de tocar a LTA no longo prazo, segue em tendência de baixa, vem testar então região de suporte rompido em R$ 43,00, ficando acima principalmente de R$ 44,50, anula aí o viés de baixa. Petrobras, ativo ontem fez um belo candle de topo, não confirmou, fecha acima, não perdeu a mínima, superando a máxima aqui na casa de 17,40, tende a arrumar R$ 18,00. E Vale 3, o papel também não tinha confirmado o rompimento aqui da faixa de R$ 33,90, R$ 34,00, deixou um padrão de topo, onde perdendo a mínima aqui poderia desencadear uma baixa para o ativo aí no curto prazo. O ativo está em alta no curto prazo, desenvolvendo aqui um movimento bem arrastado, sem muita força, mas devido à sua configuração aqui, fazendo esse martelinho, próximo da média móvel, depois de tentar romper, voltar, se romper novamente, deve desencadear um movimento um pouquinho mais forte, na minha opinião, caso rompa aqui a região de 34,30. Os destaques então de alta e de baixa ontem, ficou por Gol 4, subiu 12%, fazendo padrão de fundo, volume acima da média, que está com toda a cara de ser a indicação de um rompimento falso. Opa, deixa eu pegar de novo aqui, um rompimento falso neste candle, ou seja, se eu ficar acima da máxima desse dia em 14,70 aí, nós teremos a anulação da tendência de baixa no curto prazo. Marfrig subindo 11%, fechou na máxima com volume acima da média, subiu direcionalmente, deixa eu ver aqui, papel que já vinha subindo durante o pregão e no final do pregão acelerou mais ainda. Não vejo compra por enquanto, um movimento aí muito esticado para ter um stop para o ativo. Destaques de baixa então, 1003, fechando aí com baixa de 4,93, nós temos configurado aqui um ombro cabeça a ombro, padrão de reversão de tendência, o ativo então perdendo a mínima do dia de hoje, confirmaria esse padrão, volume acima da média e poderia desenvolver aí mais quedas. E múltiplos caindo 2,72, rompendo região de suporte no gráfico diário semanal, com volume acima da média. Não vejo venda no momento para o ativo, principalmente pelo fato que ele vem caindo a 10 pregões seguidos, está bem esticado. Aguardar então uma movimentação de repique até as médias para pensar numa venda ou até mesmo um movimento lateral na região aqui de R$ 36,00 para posteriormente pensar numa venda perdendo o suporte. Esse foi o Bom Dia Capitalista. Tem todos um bom dia. Nos encontramos aí na análise de fechamento do pregão.